Palavras diárias de Deus. Reveja sua vida até agora, todas as coisas que Deus fez em você, em todos os anos de sua fé. Quer você sinta isso com profundidade ou não, não foi muito necessário? Não foi o que você mais necessitava obter? Sim. Isso não é verdade? Isso não é a vida? Sim. Então, alguma vez Deus o iluminou para que você desse algo em troca ou retribuísse com qualquer coisa depois de Ele lhe ter dado essas coisas? Não. Então, qual é o propósito de Deus? Por que Deus faz isso? Deus também tem o objetivo de ocupar você? Não. Deus quer elevar seu trono no coração do homem? Sim. Então, qual é a diferença entre Deus elevar seu trono e a ocupação à força de Satanás? Deus quer ganhar o coração do homem. Ele quer ocupar o coração do homem. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus quer que o homem se torne sua marionete, sua máquina? Não. Então, qual é o propósito de Deus? Existe diferença entre Deus querer ocupar o coração dos homens e a ocupação à força de Satanás e sua posse do homem? Sim. Qual é a diferença? Você pode me dizer claramente? Satanás age pela força, ao passo que Deus deixa que o homem haja voluntariamente. Satanás atua pela força, enquanto Deus deixa você agir voluntariamente. É essa a diferença? Para que Deus quer o seu coração? E, além disso, para que Deus quer ocupar você? Como é que, no seu coração, vocês entendem? Deus ocupa o coração dos homens. Aqui devemos ser justos com Deus. Caso contrário, as pessoas sempre entenderão errado e pensarão: Deus sempre quer me ocupar. Para que Ele quer me ocupar? Não quero ser ocupado, só quero ser eu mesmo. Você diz que Satanás ocupa as pessoas, mas Deus também ocupa as pessoas. Não é a mesma coisa? Não quero deixar ninguém me ocupar. Eu sou eu mesmo. Qual a diferença aqui? Pare um minuto para pensar nisso. Pergunto a vocês: a frase "Deus ocupa o homem" é vazia? A ocupação do homem por Deus significa que ele vive no seu coração e domina cada palavra e cada movimento seu. Se ele lhe diz para sentar, você não ousa ficar em pé? Se ele lhe diz para ir para o leste, você não ousa ir para o oeste? É uma ocupação que quer dizer algo como isso? Não. Então o que é? Quer dizer que o homem deve viver o que Deus tem e é. Através desses anos em que Deus gerenciou o homem, em sua obra sobre o homem até agora, neste último estágio, qual é o efeito pretendido no homem de todas as palavras que ele pronunciou? É que o homem viva o que Deus tem e é? Considerando o sentido literal de Deus ocupa o coração dos homens. Parece que Deus pega o coração dos homens e o ocupa. Vive nele e não sai mais dali. Ele vive ali dentro e se torna o Senhor do coração dos homens, a fim de dominar e arranjar do coração deles à vontade, de modo que o homem deve ir aonde quer que Deus lhe disser que vá. Nesse nível de significado, parece que todas as pessoas se tornaram Deus, possuindo a essência de Deus, possuindo o caráter de Deus. Nesse caso, portanto, poderia o homem também realizar os atos e os feitos de Deus? Pode-se explicar a ocupação desse modo? Não. Então o que é? Eu lhes pergunto isto: todas as palavras e a verdade que Deus fornece ao homem são uma revelação da essência de Deus e do que ele tem e é? Sim. Isso é certo. Mas todas as palavras que Deus fornece ao homem são para o próprio Deus praticar, para o próprio Deus possuir?
Pare um instante para pensar nisso. Quando Deus julga o homem, por causa de que ele faz isso? De onde vieram essas palavras? Qual é o conteúdo dessas palavras que Deus fala quando ele julga o homem? Em que elas se baseiam? Elas se baseiam no caráter corrupto do homem? Sim. Então, o efeito alcançado pelo julgamento do homem por Deus está baseado na essência de Deus? Sim. Assim, é a ocupação do homem por Deus uma frase vazia? Certamente não. Então, por que Deus diz essas palavras? Qual é seu propósito ao dizer tais palavras? Ele quer usar essas palavras para a vida do homem? Sim. Deus quer usar toda essa verdade que ele falou para a vida do homem. Quando o homem toma toda essa verdade e a palavra de Deus e as transforma em sua própria vida, o homem pode então obedecer a Deus? O homem pode então temer a Deus? O homem pode evitar o mal? Quando o homem tiver alcançado esse ponto, ele poderá então obedecer à soberania e aos arranjos de Deus? O homem está então em posição de se submeter à autoridade de Deus? Quando pessoas como Jó ou Pedro chegam ao fim de seu caminho, quando sua vida pode ser considerada madura, quando possuem um real entendimento de Deus, Satanás ainda consegue desviá-las do caminho? Satanás ainda consegue ocupá-las? Satanás ainda consegue possuí-las à força? Não. Então, que espécie de pessoa é essa? É alguém que foi completamente conquistado por Deus? Sim. Nesse nível de significado, como vocês veem essa espécie de pessoa que foi completamente ganha por Deus? Para Deus, nessas circunstâncias, Ele já ocupou o coração dessa pessoa. Mas o que ela sente? É o caso de a palavra de Deus, sua autoridade e o caminho de Deus tornarem-se vida no interior do homem. E então essa vida ocupa o ser inteiro do homem, constituindo o que ele vive, assim como sua essência adequada a satisfazer a Deus. Para Deus, o coração da humanidade nesse exato momento está ocupado por Ele. Sim. Como vocês entendem este nível de significado agora? É o Espírito de Deus que ocupa você agora? Não. Então, o que exatamente ocupa você? A palavra de Deus. É o caminho de Deus e sua palavra. É a verdade que se tornou sua vida, e é a palavra de Deus que se tornou a sua vida. Neste momento, o homem tem então a vida que vem de Deus, mas não podemos dizer que esta vida é a vida de Deus. Em outras palavras, não podemos dizer que a vida que o homem deve derivar da palavra de Deus é a vida de Deus. Assim, não importa por quanto tempo o homem siga a Deus, não importa quantas palavras o homem obtenha de Deus, o homem nunca pode se tornar Deus. Isso não é correto? Sim. Mesmo se um dia Deus disser: ocupei o seu coração, agora você possui a minha vida. Você então sentiria que é Deus? Não. O que você se tornaria então? Você não teria uma obediência absoluta a Deus? Seu corpo e seu coração não estariam repletos com a vida que Deus lhe concedeu? Essa é uma manifestação muito normal quando Deus ocupa o coração dos homens. Isso é fato. Assim, vendo por esse aspecto, o homem pode se tornar Deus? Não. Quando o homem tiver obtido toda a palavra de Deus, quando o homem puder temer a Deus e evitar o mal, o homem poderá então possuir a identidade de Deus? Não. O homem poderá então possuir a essência de Deus? Não. Não importa o que aconteça, o homem ainda é o homem depois que tudo tiver sido dito e feito. Você é uma criação. Quando tiver recebido de Deus a palavra de Deus e tiver recebido o seu caminho, você só possui a vida que vem da palavra de Deus e nunca
pode se tornar Deus.